Amém. Boa noite, Deus abençoe sua vida. Seja bem-vindo em nome de Jesus. É com alegria que nós estamos aqui mais uma vez para compartilharmos a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, agradecemos a Ti pela Tua graça, pela Tua bondade. Agradecemos ao Pai pelo Teu amor. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor Deus, que o Senhor tem de suprir todas as nossas necessidades. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos guardado. Obrigado, Senhor Deus. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. Nós oramos, ó Deus, agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Abra sua Bíblia. Gostaria que você continuasse com ela aberta. Abra lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, capítulo 16. Marcos 16. Amém? Nós vamos ler Marcos 16, versículo do 1 ao 7. Passado sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado e ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor, e de assombro, e de medo, e nada disseram a ninguém. Nem. Senhor, essa é a Tua palavra, Senhor Deus. Nós queremos compartilhar. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor esteja nos dando graça, sabedoria, ó Pai. Que o Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, ó Pai. Nós precisamos de Ti, somos carentes de Ti, ó Pai. Que o Espírito Santo tenha a liberdade de visitar a cada lar, a cada vida, Senhor, aqueles que nos assistem aqui, que acompanham, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando, falando a cada coração. Dai-nos, Senhor, da Tua graça, Senhor, da Tua bondade. Derrama, Senhor, da Tua unção. Dai-nos, Senhor, entendimento, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Ó Pai, eu preciso de Ti, Senhor. Perdoa os meus erros, perdoa as minhas falhas, meus pecados, Senhor Deus. Eu sou totalmente dependente de Ti. Abençoa, Senhor Deus, é o que nós Te pedimos, Senhor. Nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Queria compartilhar com vocês a respeito aqui, não exatamente da ressurreição de Jesus, mas aqui a respeito de Pedro. Que Pedro, que nós entendemos, é um homem comum como nós, com falhas, com erros, com atitudes que desagradam a Deus, como todos nós somos. Mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, a sua bondade, a sua graça, Deus sempre quer mudar a nossa história. Deus sempre quer estar próximo de nós. Então nós conhecemos a vida de Pedro, né, as atitudes de Pedro, como Pedro agia, como Deus usou a vida de Pedro, como Deus usava Pedro. Quero que você vá lá em Marcos, capítulo 14. Lá em João, pode ir em Marcos, mas em João capítulo 13, ali nós temos uma passagem que Jesus ele vai lavar os pés dos discípulos. Após ele cear, ele cinge-se com a toalha e ele começa a lavar os pés dos discípulos um a um. Ali uma das primeiras atitudes de Pedro, assim, reprovada para o Senhor no início, né? Então o Senhor começa a lavar os pés dos apóstolos, e aí quando chega na hora de lavar os pés de Pedro, ele fala: não, Senhor, Tu vai lavar a mim, os meus pés? Não, os meus pés são para. Então o Senhor Jesus diz para ele: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo.
E no início ele fala assim, Jesus fala para todos os discípulos: o que eu estou fazendo agora vocês não vão entender, mas vocês vão entender mais tarde. E quando ele chega justamente aos pés de Pedro, para lavar os pés de Pedro, Pedro fala: não, Senhor, meus pés não. E Jesus fala: não, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro fala: não, Senhor, então o Senhor lava os pés, lava a mão, lava a cabeça, né? E Jesus fala: não precisa se banhar aqueles que já estão limpos, somente os pés precisam ser lavados. Então essa é a primeira, assim, quando Pedro retruca com o Senhor, por falta de entendimento. Muitas vezes nós não entendemos aquilo que o Senhor está fazendo, e nós vamos entender no longo da nossa vida. O Senhor vai nos dando a direção, o Senhor vai nos mostrando. E essa é a primeira atitude de Pedro. E aqui em Marcos, capítulo 14, do versículo 27, os discípulos estão ali com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, após ter ceado também, o Senhor diz assim, versículo 27, ele diz: então lhes disse Jesus: todos vós vão se escandalizar de mim, todos vocês vão se escandalizar de mim, mas depois da minha ressurreição eu irei adiante de vós. Jesus já estava dizendo: depois da minha ressurreição eu irei diante de vós. E Pedro diz: Senhor, ainda que todos se escandalizem, ainda que todos se escandalizem, eu não vou me escandalizar. Os outros podem se escandalizar, mas eu não vou me escandalizar. E Jesus fala para ele: Pedro, em verdade eu te digo, que ainda esta noite, antes que o galo cante, 2 vezes você me negará 3 vezes. 3 vezes você vai me negar. E aí no versículo 31, aqui de Marcos 14, ele diz assim: mas ele insistia com veemência, Pedro, né? Ainda que seja necessário morrer contigo, ainda que seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum te negarei, de maneira nenhuma eu vou te negar. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa, falando a mesma coisa. No versículo 33 do mesmo capítulo de Marcos 16, Jesus vai dizer assim, Jesus vai para o Getsemane orar, ele sai dali e ele vai para o Getsemane orar, e ele leva os seus discípulos, só que numa determinada parte ele deixa os discípulos: vocês ficam aqui, e ele só leva Pedro, Tiago e João com ele, e ele vai orar, e eles começam a orar ali no versículo 32. Então foram ao lugar de Getsemane, ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. 33, levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor, de angústia, e Jesus abre seu coração e fala para eles: olha, eu estou angustiado, estou com temor, porque Jesus sabia aquilo que ele iria enfrentar, mas ele abre seu coração ali somente para Pedro, Tiago e João, que eram os que eram mais próximos dele. E ali ele fala com eles, ele diz assim: a minha alma está profundamente triste, né? Triste até a morte, porque ele sabia, né? Então ele diz assim: ficai aqui. Ele fala para vocês: vão ficar aqui, vocês vão vigiar, vocês vão orar juntamente comigo, né? Vocês vão interceder juntamente comigo. Eu preciso da intercessão de vocês, porque eu estou angustiado. E nós sabemos, quando nós estamos com grande temor, quando nós estamos angustiados, né, é difícil até nós orarmos, né? E o Senhor Jesus fala para eles assim: vocês vão ficar aqui e eu vou orar. E Jesus, lá em Mateus e em João, vai dizer que ele foi um tiro de pedra. Ele vai mais para frente para orar, e Jesus ora por um determinado tempo, e ele volta, depois de ele ter orado, ele volta ali no versículo 37, e ele chega ali para Pedro, exatamente para Pedro. Ele voltando, ele achou todos eles dormindo, mas ele vai a Pedro, e ele chega para Pedro e fala: Pedro, você dorme, Pedro? Pergunta para Pedro, versículo 37, eu voltando, achou-os dormindo, todos eles achou dormindo, os 3, Pedro, Tiago e João. E ele disse a Pedro: Simão, tu dormes? Quer dizer, justamente você, Pedro, está dormindo, você está dormindo, não pudeste nem 1 hora vigiar por mim? E ele fala: vigiai e orai para que não entreis em tentações. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus falou: olha, é necessário orar, nós precisamos orar, nós falando no nosso tempo, nós sabemos que nós devemos orar, que nós precisamos orar. Como o Senhor Jesus disse aqui, o espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca, a nossa tendência humana, ela é fraca.
nós nos afastamos, nós nos desviamos do Senhor com muita facilidade, não é? Então o Senhor diz, olha, o Espírito está pronto, espiritualmente nós estamos até prontos, nós sabemos até que nós não podemos orar, nós não podemos falhar, nós não devemos falhar, nós sabemos em todas as áreas que nós somos fracos, mas a nossa tendência humana, a nossa vontade humana nos leva ao fracasso, nos leva a desistir. Então nós sabemos que nós precisamos orar, nós precisamos interceder. Era o caso aquele Pedro, o Senhor pediu para ele. Eu fico vendo assim, muitas vezes eu fico imaginando, né? Quando a gente ora por determinadas situações, o nosso país, o mundo todo, essa situação que está atravessando, famílias que nós conhecemos, que passam por dificuldades, que passam por lutas, que passam por momentos difíceis, e que nós podemos interceder, nós devemos interceder. Essa é a nossa obrigação como cristão. A nossa obrigação como cristão não é somente orar pelos nossos familiares, não é somente orar pela nossa esposa, pela nossa família, filhos, enfim, pelos nossos negócios, pelo nosso trabalho, mas a nossa obrigação, o nosso dever como cristão, é nós intercedermos pelos outros. E eu muitas vezes me apego assim, vendo como Deus, o Senhor Jesus, Ele se entristece conosco, quando nós deveríamos orar muito mais por situações de pessoas, e muitas vezes nós não temos disposição, não é? Como nós vemos quantas pessoas sofrendo, quantos casos que nós vemos, nós ouvimos, tragédias que acontecem, muitas vezes ao nosso redor, que nós deveríamos ali. Então hoje nós somos muito frios, o ser humano, enfim, ele está frio. Nós, como filhos do Senhor, nós não temos a visão que nós deveríamos ter, que nós sabemos. Há pouco tempo nós pregamos sobre ali a entrada de Jesus triunfal em Jerusalém, e quando Jesus chega em Jerusalém, ele chora diante de Jerusalém. Por que ele chora diante de Jerusalém? Porque ele vê quantas oportunidades que Jerusalém teve de mudar a sua história, de mudar a sua vida, aquele povo ser transformado pelo poder do Senhor, e aquele povo era do coração duro, né, de dura cerviz, homens que não se rendem, que não se dobram diante do Senhor. E Jesus ali ele chora. E muitas vezes eu tenho entendido que quantas vezes o Senhor tem chorado pelo nosso país, pela nossa cidade, por famílias, por pessoas que nós conhecemos, quando nós também deveríamos estar intercedendo. É evidente que muitas vezes nós não podemos mudar a história, mas nós podemos orar, nós podemos interceder. Quem muda a história é o Senhor. O homem não tem poder para fazer milagre nenhum, o homem não tem poder para mudar a história. E muitas vezes, quando nós deveríamos estar orando, intercedendo, nós estamos dormindo. E o Senhor Jesus fala para Pedro: Pedro, você está dormindo. Quer dizer, é um absurdo diante de uma situação dessa. O Senhor tinha sido claro com eles, não é? Que ele diz que ele, se ele entrega, ele fala assim: matarão, né, ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. Ele estava servindo a eles, eles tinham exatamente isso claro em seus corações. Então Jesus fala assim para ele: você está dormindo. Quer dizer, muitas vezes nós não conseguimos entender como pessoas cercadas por problemas, pessoas que sabem o problema da nossa nação, do mundo, nós temos que chorar. Muitas vezes nós não temos o que fazer. Quando nós começamos a ouvir relatos de pessoas, histórias dentro da nossa nação e fora da nossa nação, é algo que choca, que dói dentro de nós, que nós não podemos mudar, mas nós podemos interceder. Você sabe que muitas vezes você não pode ajudar financeiramente. Muitas vezes talvez você não possa ir fora do teu país, ir fora da tua cidade, para pregar a palavra de Deus, para levar o testemunho da sua vida, falar aquilo que o Senhor fez na sua vida, mas você pode interceder, nós podemos interceder, mas muitas vezes nós estamos cansados, eu sei que é difícil, muitas vezes é difícil, mas nós temos que entender, a situação que nós estamos passando, ela é muito pior do que o nosso cansaço. O nosso cansaço, uma hora nós vamos descansar. Eu posso não dormir 8 horas por dia, como seria bom dormir 8 horas todos os dias, na verdade, da meia-noite, das 8 da manhã, beleza. Mas muitas pessoas não têm esse tempo, eu não tenho esse tempo, muitos não têm.
Então nós vamos dormir o quê? 6 horas, às vezes 5 horas, às vezes até 4 horas. Mas eu tenho que entender, eu não posso abrir mão do compromisso que eu tenho com o Senhor. Eu não posso abrir mão daquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, a responsabilidade que Ele colocou nas minhas mãos, não só na minha como pastor, mas de todo aquele que reconheceu, aceitou, entregou a sua vida ao Senhor, né? Reconheceu Jesus como seu único Senhor e Salvador. Então muitas vezes eu fico me perguntando, quantas vezes será que o Senhor pergunta para mim: Renê, você está dormindo? Está dormindo? Quer dizer, agora é hora de dormir? Sabe, Jesus faz essa mesma coisa para Pedro, pergunta da mesma maneira para Pedro: Pedro, você dorme? Porque se nós entendêssemos, né, porque por isso que nós analisamos, e todos os estudiosos dizem que Pedro é o mais próximo de nós. Ele era um homem tão falho quanto nós, era um homem cheio, totalmente capacitado pelo Senhor. Lá na frente, lá em Atos, o Senhor derrama do seu Espírito, ele faz uma pregação e 3.000 vidas se convertem. Ele é usado tremendamente por Deus, mas o Senhor fala assim para ele: Pedro, quando você se converter, Pedro andando junto com Jesus, o Senhor fala para ele: Pedro, quando você se converter, você vai atrair muitos, você vai falar, porque tem que haver uma verdadeira conversão, um verdadeiro entendimento. Quando realmente nós não entendemos profundamente, nós não entendemos aquilo que o Senhor tem para nós, então nós vivemos num mundo muito pequeno. Nós somos crentes rasos, não tem profundidade espiritual em nós. Nós temos como a palavra do Senhor diz, né, que nós temos uma vida dupla, um espírito duplo, né? Nós temos uma vida dupla, nós vivemos uma aparência de cristãos super espirituais, o qual nós não somos. E o que o Senhor requer de nós? Que nós temos uma vida diante dEle, que nós o sirvamos da maneira que Ele quer. E muitas vezes nós apegamos que nós poderíamos estar fazendo muito mais pelo reino e nós não fazemos. Nós poderíamos, irmãos, todas as vezes que, se você buscar a palavra de Deus de capa a capa, você não vai ver em nenhuma maneira, em nenhuma passagem, o Senhor dizendo, os seus discípulos dizendo: Senhor, me ensina a curar enfermo, me ensina a expulsar demônios. É fato que lá em Mateus 12 o Senhor diz, Mateus 10 o Senhor diz, o Senhor enviou 70 discípulos e vai ide por todo o mundo, ide pregar o Evangelho, vá em todas as casas, as cidades, pregar a palavra de Deus. Você vai chegar a saudar as casas com paz, a paz do Senhor esteja convosco. Se aquela casa não houver paz, se não tiver paz naquela casa, ou seja, se aquela casa não forem convertidos, né, você sair daquela casa, você sacudir o pé até daquela cidade, né, mas vocês vão expulsar os demônios, vão curar os enfermos, vão falar novas línguas. Se vocês beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Vocês vão pegar em serpentes, escorpiões, não lhes fará dano nenhum. Uma ordem do Senhor, uma ordem que o Senhor deu. Ali o Senhor não está ensinando: você curar enfermo vai ser assim, você vai estender a mão, fala, sai enfermidade em nome de Jesus. Ele não fala isso. Você vai expulsar demônios, sai em nome de Jesus, também não. Mas Jesus nos ensina a orar. O Senhor nos ensina a orar. Em Mateus, por 2 vezes, Ele ensina a oração pessoal, que nós devemos entrar no nosso quarto, e Ele fala: você não faça que nos fariseus, o qual só oram da boca para fora, para serem vistos pelos homens, mas quando você for orar, você entra no teu quarto, abre o teu coração, seja sincero diante de Deus, fala diante de Deus aquilo que realmente você necessita, aquilo que você precisa, qual a sua dificuldade, qual a sua luta, qual o problema que você está enfrentando. E ali o teu Deus, que deve ser secreto, Ele vai conceder o desejo do seu coração. Ele está nos ensinando como nós devemos orar. Mais à frente Ele vai dar uma oração modelo. Vocês vão orar assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É uma oração modelo, que é como nós devemos orar: exaltar, glorificar o nome do Senhor, engrandecer o nome do Senhor, porque Ele é Deus. Não é Deus ser o meu empregado, fazer aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, mas eu me colocar na presença dEle, humildemente, com reverência ao Senhor, com temor e tremor diante de Deus, porque Ele é Deus, nós não somos Deus. E o Senhor só nos ensina a orar. O resto Ele vai nos dar poder, Ele vai nos dar autoridade, mas vai nos dar poder, autoridade, à medida que nós nós caminhamos com Ele numa vida de oração. Por que vida de oração? Vida de oração é uma vida de intimidade.
é uma vida de amizade, uma vida de cumplicidade. Quando você tem uma pessoa muito amiga, que você começa a abrir o seu coração, ou ela, e você começa a compartilhar, falando as suas necessidades, enfim, você abre o seu coração, conta sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, tudo, os seus sonhos, seus alvos, seus planos, e aquela pessoa passa a ser uma pessoa muito, muito íntima de você, e você é íntima dela. E aí você passa a conhecer aquela pessoa. Eu conheço a minha esposa só de olhar para ela. Ela de olhar para mim, eu já sei. A gente já sabe, nós conhecemos. Então você passa a ser muito íntimo, você passa a ter uma amizade muito profunda. É isso que o Senhor quer de nós. E quando ele chega para Pedro e fala: Pedro, você está dormindo? Ele não questionou com Tiago, ele não questionou com João. Os outros discípulos ele deixou, nem levou junto. A palavra de Deus diz que o Senhor conhece os nossos corações. E Deus conhece o teu coração, Deus conhece o meu coração. Deus sabe o quanto nós desejamos, nós somos ansiosos de estar na presença dEle. O quanto nós desejamos ou não estar diante dEle. O quanto nós ansiamos até por orar. Se eu tenho sede de orar ou não. Se eu oro somente por obrigação. Não é? Eu vou orar, eu tenho que orar, então vou orar. Mas não existe no meu coração uma sinceridade, é uma oração vazia, é uma oração que só da boca para fora, e não é isso que o Senhor quer. A oração da boca para fora fica a fim de 70, os outros 9 discípulos, do lado de lá 9, não 8, né? Porque Judas ia vir mais tarde para trair ao Senhor. Então, o que o Senhor deseja é que nós tenhamos comunhão com Ele. O que Ele esperava de Pedro? Que Pedro continuasse orando, que Pedro estivesse orando fervorosamente, intercedendo a Deus, para que o seu mestre, o seu Senhor não fosse morto, porque ele sabia que ia acontecer. Jesus já havia falado. Então nós sabemos nos nossos dias, nós sabemos que muitas coisas vão acontecer. Nós podemos não saber uma tragédia. Não é algo que acontece de repente. Hoje, por exemplo, teve um incêndio aqui na nossa cidade, 3, 4 comércios, uma coisa inesperada. Mas nós podemos interceder pelos donos do comércio, pelas pessoas que moram ali ao redor, aqueles que muitos vão perder o seu emprego. Eu posso interceder por isso, porque eu estou ciente do que aconteceu. Então, quando nós estamos cientes, nós podemos interceder. Por que eu não intercedo? Porque não existe uma preocupação no meu coração pelas pessoas. Nós não podemos esquecer que o Senhor Jesus nos disse assim, no segundo mandamento nos dou, que é em suma um dos mais importantes. Em primeiro, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, de todo o teu coração. Amarás o Senhor. E depois ele vai dizer: o segundo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus, Ele me amou. Ele não amou somente a minha esposa, minhas filhas e meus netos. Não, Ele amou toda a humanidade. Então quando Ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus, e você vai amar o teu próximo como a ti mesmo, é o novo mandamento, mandamento com promessa. Quando nós entendemos que eu tenho que amar, que maneira que eu vou amar uma pessoa que eu não conheço? Como eu posso amar aquelas pessoas lá da tragédia do Líbano? Como eu posso amar? Eu não conheço, eu não falo o idioma deles, eu nunca fui lá, não conheço o país. Mas como que eu os amo? Orando ao Pai, intercedendo a Deus, mas intercedendo como se fosse um membro da minha família que estivesse lá, sabe, como se fosse um filho, né? Como se fossem nossos familiares, nossos irmãos, passando por aquela luta. É isso que o Senhor quer. E quando Ele fala para Pedro, Ele fala: Pedro, cara, você não conseguiu orar nenhuma hora, sabendo que Jesus ia ser entregue, Quantas vezes existem situações que já são anunciadas para nós, e nós sabemos que para o fato acontecer é simplesmente momentos, não é verdade? Do jeito que está a nossa situação. Então o que nós precisamos fazer? Quando nós sabemos que tem alguém internado no hospital, não é teu parente, não é teu amigo, não é meu amigo, não é meu parente, por que eu vou orar? Porque é uma ordem do Senhor. E se eu quero estar bem diante do Senhor, se eu quero que o Senhor me abençoe, a sua palavra tem que ser cumprida. A palavra que o Senhor deu para nós é para nós orarmos. E Ele fala para Pedro:
volta para Pedro e fala: Pedro, Simão, tu dormes, nem uma hora conseguiste vigiar. E no versículo 38 ele fala, né? Vigiai para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E no versículo 39 ele retira-se e vai novamente orar, repetindo as mesmas palavras que ele fala: Pai, diz Pai, Pai, Abba, Pai, Pai, tudo é possível para o Senhor. Jesus orando, então ele fala assim: se possível, passa de mim esse cálice, mas se não é possível, que seja feita a sua vontade. Essa é a oração de Jesus. E Jesus ora, volta para Pedro, fala com Pedro, e vai orar novamente. Ele volta novamente no versículo 40, voltando, achou-os outra vez dormindo, e com os seus olhos estavam pesados, aquele sono pesado, sabe, que você não consegue abrir os olhos. É isso que aqui no versículo ainda fala. E não sabiam o que responder, olharam para ele: pô, respondeu que eu estou com sono, eu quero é dormir, né? E no 41 veio pela terceira vez. Aí Jesus fala assim: basta, chega, não adianta mais. Por 3 vezes eu cheguei diante de vocês, pedi para vocês estarem orando, pedi para vocês estarem intercedendo, e vocês não me ouviram. Então chega, vamos embora. O Filho do Homem está sendo entregue na mão dos seus acusadores, na mão dos pecadores. E no versículo 42 ele fala: levantai-vos, vamos, que o traidor se aproxima. Judas vinha para trair a Jesus. Versículo 43, logo ele falava ainda quando o chefe chegou com Judas, um dos 12, e com ele vindo uma parte dos principais sacerdotes, escribas, anciões, que uma turma, né, com espadas e correntes. E o traidor Judas tinha dito assim: aquele que eu beijar, esse é o Jesus, aquele que eu beijar. E com um beijo Judas trai a Jesus. Está no versículo 45. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: mestre, e o beijou. O símbolo do amor é o símbolo da traição de Pedro, não é verdade? O símbolo do amor é o beijo. Você beija uma pessoa quando você tem muito carinho. Nós, né? Você vai cumprimentar uma pessoa, você dá um beijo no rosto dela, é o carinho fraternal, né? O amor fraternal, não é verdade? Desde lá na antiguidade, né, os filhos, né, o pai beijava seus filhos, os filhos beijavam seus pais. Então esse costume veio agora recentemente, de alguns 20 anos para cá, talvez até um pouco menos, se perdeu esse costume, porque se perdeu o respeito, se perdeu um monte de coisa. E o beijo também, quando o filho vinha cumprimentar o seu pai, dar um beijo ao seu pai. Existia até uma educação antiga, que era aquela falsa, vamos dizer assim, uma falsa religiosidade, mas era importante. Hoje nós vemos que é importante, quando os filhos chegavam na casa de seus pais, ou dos seus tios, ou dos seus avós, e chegavam da mão do vô, e dá um beijo na mão do vô, e fala: benção vô, benção vô, benção avó, benção tio, benção pai, benção mãe. Quer dizer assim, que o Senhor me abençoe. Isso vinha lá de trás, né? E nós perdemos isso. Hoje o filho mal cumprimenta o pai, hoje os filhos mal cumprimentam, né? E não se respeita mais. Judas chega ali diante de Jesus e beija Jesus, dá um beijo a Jesus, e Jesus fala para ele: olha, o que você tem que fazer, faça depressa. E logo na hora que ele é preso, nós vamos lá para João capítulo 18, vai um pouquinho para frente, João capítulo 18. No versículo 10, quando chegam ali eles para prender Jesus, Pedro tinha uma espada, e chegaram todos ali, o servo do sumo sacerdote chamado Malco. Pedro tira sua espada e decepa a orelha dele, né? E no versículo 11 Jesus diz assim: mas disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que meu pai me deu. Lá em Mateus 26, Jesus diz assim: se eu quisesse, eu rogaria a meu pai. Ele fala para Pedro: Pedro, não é por espada, guarda a tua espada. Se eu quisesse, eu rogaria a meu pai, eu rogaria a Deus, e Deus enviaria uma legião de anjos
12 legiões de anjos, que seriam 72 mil anjos, para defender o Senhor. O Senhor não queria, o Senhor tinha que cumprir a palavra que já tinha sido predita. E ele fala assim: se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, o Pai enviaria 12 legiões de anjos. Está em Mateus 26. E ele fala assim: mete a tua espada na bainha. Não é dessa maneira, né? Era necessário que se cumprisse aquilo que se tinha predito, né? Era necessário o Senhor cumprir aquilo que era importante. E aí Jesus, ele avisa Pedro, aqui Jesus já tinha pré-avisado Pedro, que Pedro iria atrás de Jesus. Nós lemos lá atrás, né? Que Pedro fala para Jesus: Senhor, todos podem se escandalizar do Senhor, eu não vou me escandalizar, eu não me escandalizaria. Antes que todos te neguem, antes que se escandalizem por sua causa, eu não vou me escandalizar. Se for necessário, eu vou morrer contigo. E Jesus falava para ele: Pedro, antes que o galo cante, 2 vezes você vai me negar 3 vezes. E aqui no capítulo 15 de João 18, onde nós estamos vendo, aqui vai dizer assim: Simão Pedro e outro discípulo seguiu Jesus. Sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou fora, junto à porta, saindo, pois outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu um dos discípulos desse homem? E ele respondeu: não sou eu. Não sou eu, não sou eu. Em Mateus capítulo 26, eu quero que você vá lá em Mateus 26, só para a gente ver aqui o que Pedro faz. O homem que era ali, que Jesus Mateus 26, no versículo 69. Ora, não é o mesmo texto que nós lemos lá, mas aqui é diferente da expressão. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada, ele disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, negou, dizendo: não sei o que você diz. Ela fala assim: você estava junto com o Galileu. Ele fala: eu não sei o que você está falando, eu não sei o que você está dizendo. Nega Jesus pela primeira vez. No versículo 71, saindo para fora do alpendre, que eles estavam no pátio, né? Aqui no versículo 69, Pedro estava sentado fora do pátio. Aqui no versículo 71, ele já está no alpendre, dentro. E foi ele visto por outra criada, qual disse que estavam ali. Esse também estava com Jesus, o Nazareno. Olha aqui, saindo, versículo 71, e saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, o qual disse ao que ali estavam: esse também estava com Jesus, o Nazareno. Presta atenção, o Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, o homem que não se detém no caminho dos pecadores, aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Onde Pedro estava? Saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse ao que ali estavam: ele estava junto com os escarnecedores, aqueles que escarneciam de Jesus. Pedro estava lá junto, estava juntamente com eles. Então, meu irmão, nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós temos uma grande tendência de nos afastar e fazemos da mesma maneira que Pedro fez, sabe? Então a gente, muitas vezes, nós somos críticos, não porque Pedro negou a Jesus, que Pedro não, todos os discípulos se afastaram. Só João, que na hora da crucificação estava lá na frente com Maria, só João, que Jesus fala para ele: olha, está aí a tua mãe. E como para João tomar conta de Maria, porque Jesus estava sendo morto. É o único que estava junto. Todos foram embora, todos o abandonaram,
E aí Pedro estava justamente sentado ali numa fogueira, tinha uma fogueira que eles estavam se aquecendo, que estava frio, e o pai Pedro estava ali junto. Então nós precisamos tomar muito cuidado onde nós andamos, porque muitas vezes nós estamos sentados na roda dos esclarecedores para se aquecer, sabe? E a gente acaba se contaminando com aquilo que nós ouvimos, com a prática, com a maneira de viver, com a maneira de agir. Nós precisamos tomar muito cuidado onde nós andamos, onde nós estamos. No versículo 72 vai dizer assim: ele negou outra vez Jesus com juramento, dizendo: não conheço tal homem. Olha só. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente, és também um deles, porque o teu modo de falar denuncia. A maneira dele falar era diferente. Ele era da Galileia, a maneira dele falar, o sotaque dele era diferente. Então todos sabiam que ele não era daquela região, ele não era dali. Quando nós estamos aqui, nós conhecemos pessoas de outros estados que falam totalmente, tem um sotaque diferente. Então você sabe, essa pessoa não é daqui, ele é do Paraná, ele é do Sul, ele é do Rio de Janeiro, da Bahia, não é verdade? Nós conhecemos mais ou menos sotaques, então nós sabemos que a pessoa não é daqui. E ele não é daqui. E ele fala assim: não. Aí ele vai dizer assim: então começou até a praguejar e a murmurar, né? Não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. Não conheço este homem. E o galo cantou. Olha que coisa triste, né? E aí ele se lembra de que Jesus falou: olha, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você vai me negar. Um homem que andava ali com o Senhor, que estava o tempo todo com o Senhor. Vamos lá para João capítulo 21. João 21. Ele nega o Senhor. E nós sabemos que, como nós conhecemos a história de Pedro, que depois Jesus é crucificado, que ele é sepultado, e ele volta a pescar. Ele volta para a sua vida, a vida que ele tinha anterior. Aí a gente vê, né, como nós somos parecidos, né, com Pedro. Porque muitos de nós, quando chega na hora da dificuldade, quando chega na hora da luta, né, a gente acaba se afastando do Senhor, se afastando e deixando de seguir ao Senhor, porque a nossa vida, os nossos dias a dias, as nossas dificuldades, as nossas lutas fazem que nós nos afastemos. Lá em Mateus, onde nós estávamos, do versículo 69 ao 75, lá no final vai dizer que Pedro seguia Jesus de longe. Jesus estava sendo levado, ele ia ser crucificado, e Pedro estava seguindo ele de longe. E muitos de nós vivem o Evangelho de longe, seguem Jesus de longe, não tem compromisso, sabe? São pessoas vazias, pessoas que são religiosas, né? Frequentam uma igreja, mas quando saem da igreja vão servir ao Senhor de longe, quer dizer, não tem compromisso, não testemunho, não fala do amor de Deus, não tem uma transformação de vida, não muda o seu caráter, não muda a sua conduta, não muda a sua maneira de falar, a sua maneira de agir, né? A maneira de tratar as pessoas. Que nós precisamos entender. Há um livro que todos nós deveríamos ler, que diz assim, em nossos passos, né? Na nossa vida, como Jesus agiria, né? Nas nossas situações, nos momentos que nós passamos, como Jesus agiria. Então, como Jesus agiria na minha casa no trato com a minha esposa, como Jesus agiria no trato com o marido, como Jesus agiria no trato com os filhos, como Jesus agiria no seu trabalho, não é verdade? No relacionamento com as pessoas, no nosso dia a dia, no trânsito, como Jesus agiria, não é? Então, uma coisa que eu há alguns anos, há uns bons anos atrás, eu estava numa igreja onde eu congregava, eu estava andando assim no pátio com o pastor, conversando com ele, o pastor presidente daquela igreja, e nós passamos num devido local assim, tinha um copinho de café jogado no chão, e aquilo é um exemplo que para mim
Eu nunca fiz isso, mas tem coisas que marcam, pequenas coisas. E aquele pastor, ele se abaixou assim, ele pegou um copinho de café, ele olhou para mim e falou assim: ó, Renê, você acha que Jesus jogaria um copinho de café no chão? E eu falei para ele: lógico que não. Ele falou: então, essa é a diferença. Sabe por quê? O copinho de café estava jogado no pátio da igreja, tinha lixo lá, tinha vários cestos de lixo, e um dos irmãos, talvez até uma criança, não sei, jogou fora do lixo. Errado, porque ele sabe que jogou fora do lixo. Ele poderia ter procurado uma lixeira e ter jogado, mas nós vemos assim: Jesus jogaria o lixo fora do lixo? Eu estava esses dias com meu neto no supermercado, e quando nós saímos dentro da loja, no pátio assim estacionado, não tinha o carro, estava a vaga do carro, e o camarada que entrou no carro, ele descascou uma mexerica e jogou toda a casca no chão. Aquele mercado, ele é muito higiênico, muito limpo. Quer dizer, mesmo que não fosse, aí a pessoa fez o quê? Pegou aquela casca, jogou ali no chão. Quer dizer, nós que confessamos o nome do Senhor, eu pergunto para você: é certo nós fazemos isso? Errado. Quem que você está representando? É isso que nós precisamos entender. Quem você representa na sua casa? Quem você representa? Você representa o Senhor ou o diabo? É você que decide. No seu trabalho, você representa quem? Ao Senhor ou ao diabo? Na escola, na faculdade, em todos os lugares onde você anda, você representa quem? O Senhor ou o diabo? A marca do cristão tem que se assemelhar ao Senhor. O que o Senhor faria? A tua atitude que você está tendo nesse momento, com a tua família, na situação que você está vivendo, como seria do Senhor? Como o Senhor Jesus agiria na situação que você está passando? Na situação que nós estamos passando, como o Senhor agiria? Então, quando o Senhor diz assim: se alguém te chamar para que você caminhe uma milha com ele, caminhe duas. Se alguém te pedir a tua capa, dê a tua túnica. Se te der um tapa na face esquerda, vire também a direita. É difícil, é difícil. Mas o que nós precisamos? Agradar o Senhor ou agradar o homem? Mas o que me chama a atenção em tudo isso é ver o grande amor que o Senhor tem por nós. Porque todas as falhas de Pedro, nós vemos lá, né, que você vê como Pedro ele era marcado pelo Senhor. Meu irmão, eu acho tão lindo quando Jesus, o Senhor Deus, né, o Senhor Jesus, fala assim para Samuel: Samuel, Saul já tinha pecado, Saul se afastou do Senhor, o Senhor tirou o seu espírito, falou: Saul não vai mais ser rei sobre a minha presença, e eu escolhi um outro rei para mim. Samuel, você vai lá na casa de Jessé, você vai ungir um rei lá que eu já escolhi para mim, é um homem segundo o meu coração. E Samuel vai à casa de Jessé e manda todos os filhos. Quando ele chegou ali, manda todos os filhos ali, vão passar na minha presença, porque o Senhor me ordenou que eu ungisse um dos seus filhos. E Jessé separa os seus 7 filhos e esqueceu de Davi. Davi era o pirralho, era o garoto, o adolescente, enfim, o mais novo. Estava lá no pasto, cuidando das ovelhas, nem banho tomou, não aconteceu nada. Os outros vieram ali bonitinho, arrumados, de roupa trocada. E quando o primeiro aparece diante de Samuel, Eliabe, Samuel olha para ele e vê aquele homem grande, forte, bonito, e fala assim: eis que estou diante do rei. Nós nos enganamos com a aparência. Nós achamos que a pessoa está bem vestidinha, que é bonitinho ali, bem arrumadinho, né? Pregando a palavra, que ele é um homem de Deus. E o outro, coitadinho, que muitas vezes não está vestido assim, ou não tem as posses que o outro tem, ou não fala nem tanto quanto fala, mal sabe ler, que não tem valor. Tem valor aquele. Nós somos assim, né? Nós valorizamos pessoas de acordo com a aparência, que é errado, que nós não devemos fazer.
porque o Senhor nos livra da mesma maneira, todos nós somos iguais diante do Senhor. Essa prova de Davi. E quando passa Eliabe, Deus fala assim para Samuel: Samuel, eu não olho assim. O homem olha para a sua aparência, para a sua beleza, para a sua formosura. Eu não quero saber disso. Eu olho para o coração sincero, coração puro. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós devemos ser como crianças. E aí, Samuel falou assim: mas Jessé, você tem um outro filho? Tinha 7 lá. Passou por um, por outro, não foi nenhum. Tem mais algum? Ah, tem o menor que está lá. E aí, quando ele vem, Jesus, o Senhor fala para ele, seu Jesus, né? Fala para ele assim: é esse. Sabe? Então Deus conhece o teu potencial, Deus conhece a tua vida, Deus sabe quanto nós vamos errar, sabe quanto nós vamos falhar. O Senhor quer que nós acertemos, e o Senhor está sempre nos dando a oportunidade para que a gente venha se acertar. Quando nós lemos lá no início, lá em Marcos capítulo 16, de 1 a 5, no versículo, de 1 a 8, no versículo 7, o Senhor vai dizer assim, o anjo, né? O Senhor falando através do anjo, e o anjo fala assim: olha, vocês vão, avise aos discípulos de Jesus, que ressuscitou, e avise também a Pedro. Avise a Pedro. Se fosse eu ou você, a gente ia avisar Pedro? Não ia. O cara me traiu, o cara me negou, o cara disse que não me conhecia, praguejou, murmurou, estava na rodinha lá com os carnecedores lá. Eu vou chamar Pedro? Não. Só que Jesus não age como nós. Jesus nos ama indiferente da maneira que nós venhamos agir. E Jesus manda chamar Pedro. E quando Pedro chega ali em João capítulo 21, no versículo 15, quando Jesus fala para ele: vocês têm alguma coisa para comer? Eles vêm ali, Jesus está ali com peixe e brasa, ali no versículo 15, ele diz assim: depois dele comido, ele perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas mais do que os outros? Você me ama mais do que os outros? Pedro, você me ama? Simão Pedro, você me ama mais do que os outros? Ele fala assim: Senhor, tu sabes que eu te amo, Senhor. E aí Jesus continua ali, daqui a pouco o Senhor pergunta novamente para ele, no versículo 16 vai perguntar: Simão, você me ama, Senhor? Você me ama? Você me ama? Ele fala assim: Senhor, tu sabes. Aí ele fala assim: pastoreia minhas ovelhas. Mas onde muda a história é quando ali no versículo 17 o Senhor Jesus fala assim, pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro, sabe quando você olha para dentro de si e você reconhece os teus erros, as tuas falhas, você reconhece teus pecados e realmente você se arrepende, você vê: não. Na verdade, eu pensei que eu amava, eu pensei que eu... Mas aí ele vira para o Senhor Jesus e fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas, o Senhor sabe de todas as coisas. Quer dizer, Senhor, eu não posso enganar o Senhor, não posso. O Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Pedro amava Jesus quando traiu, amava. Ele queria trair? Não, mas por medo. Sabe, o ser humano que é dentro de nós, o medo, nós temos medo. Por esse medo ele negou, porque ele sabia que ele poderia ser morto. Não ia ser, o Senhor não ia permitir, o poder de Deus não ia permitir, mas o temor, nosso temor. A palavra de Deus diz, né, que quando nós andarmos pelo fogo, nós não vamos nos queimar. Se você andar pela água, não vai submergir, o Senhor vai nos guardar. Não é verdade? Então, mas Pedro ali, ele titubeou, ele ficou: não, mas o que vai acontecer comigo? Vão crucificar ele, se crucificar, sabe? Então eu não estou preparado. Mas não é que ele não estava preparado, Deus tinha um propósito na vida dele, Deus tinha um plano para a vida dele. E pela terceira vez, quando Jesus chega para ele e fala: Pedro, você me ama, Pedro? Aí ele se constrange, ele se entristece, e ele fala: Senhor,
O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe. Sabe, irmão, nós precisamos aprender a andar como esses homens andaram, da maneira que eles perseveraram, não olhando para os defeitos deles. Os defeitos deles não é porque Pedro negou a Jesus que eu vou negar. Não. Por aquilo que eles fizeram, na atitude de servir ao Senhor. Depois daqui, quando realmente Pedro tem essa experiência com o Senhor, que ele abre o seu coração, porque muitas vezes nós somos crentes de camarote. Nós só estamos como Pedro lá olhando Jesus de longe. Nós não nos entregamos realmente diante do Senhor. Eu realmente não entreguei a minha vida, eu decidi andar com o Senhor, eu quero te servir. Aconteça o que acontecer, eu quero te servir. Não importa o que venha acontecer, eu quero te servir. Eu quero honrar o teu santo nome. Aquilo que é necessário eu abrir mão, eu vou abrir mão. Eu tenho que me esforçar, eu vou me esforçar. Eu vou orar mais, eu vou ler mais a tua palavra. Aquilo que é necessário eu fazer para que teu reino cresça, que através da minha vida, vidas venham reconhecer, entender que o Senhor é Deus. As minhas orações ultimamente têm sido, eu tenho orado, confesso para vocês, eu oro, e quando eu oro pelas pessoas, para que pessoas sejam curadas, eu oro mesmo, realmente creio que o Senhor pode curar, eu creio que o Senhor pode curar, mas ultimamente eu tenho orado, não exatamente pela cura, e eu tenho colocado diante do Senhor, eu sei que o Senhor tem poder para curar, mas a cura não é importante. Talvez você esteja doente, você que esteja me ouvindo, talvez tenha alguém da sua família que está muito enfermo, talvez tenha alguém da sua família que está aí num leito, num hospital, onde a medicina diz que não tem mais jeito, numa enfermaria, numa UTI, numa CTI, não sei, mas a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus veio para salvar, veio buscar aquele que se havia perdido. Então o que é nosso importante na nossa oração, não é nós pedirmos para que o Senhor cure fisicamente, mas para que o Senhor cure espiritualmente, para que o Senhor salve, para que quando essa pessoa partir, ela esteja com o Senhor, esteja salva, a salvação da vida eterna, esteja reinando com o Senhor. Agora, se for da vontade do Senhor, o Senhor curar, que Ele cure, mas que Ele salve. O importante é salvar. Você imagina as pessoas que estão ao teu redor, que você conhece, teus parentes, pessoas que você ama, irmãos da igreja, amigos de trabalho, junto com vocês, pessoas que nós amamos. Na verdade não é porque eu amo ou não amo, não amo, é lógico, o amor fraternal do Senhor da maneira que o Senhor quer, e aí nós ficamos imaginando, imagine-se como nós somos egoístas, não oro pela salvação de um colega de trabalho, por um amigo, uma pessoa, porque ele faz isso, não importa o que ele faz, o que eu fazia, o Senhor me libertou, o Senhor restaurou a minha vida, os erros que eu tinha eram muito maior do que muitas pessoas que eu conheço, e hoje nós olhamos e nós condenamos as pessoas pelos erros que elas têm, e não é isso que o Senhor quer. Então, quando nós entendemos, eu tenho que amar incondicionalmente, da mesma maneira que o Senhor me amou, e eu tenho que orar e interceder e pedir, Senhor, salva. É como eu tenho dito, muitas vezes eu oro por governantes, como homem eu não gostaria de orar, para que Deus abençoe, porque a pessoa é contrária àquilo que nós acreditamos, mas Deus, tem misericórdia daquela vida, que um dia ele venha reconhecer e entender que o Senhor é Deus, para que ele seja salvo. Porque eu também não gostaria que esse governante, ou os governantes que eu não gosto, os governantes que têm lesado a nossa nação, que eles sejam condenados ao inferno. Porque Jesus veio para salvar, Jesus veio para mudar. E o dia que realmente eles entenderem que Jesus é o Senhor, a mudança na vida dele, o roubo para, a corrupção para. Sabe, é uma questão de conversão. E quando nós olhamos aqui a história de Pedro, nós vemos quantas oportunidades que o Senhor Jesus deu para Pedro. São as mesmas oportunidades que o Senhor dá para nós todo dia. Você que me assiste, você que está nos ouvindo através do rádio, quantas oportunidades o Senhor tem dado para você, para nós, para que a gente se aproxime dEle, para ver que nós venhamos a reconhecê-lo como nosso único Senhor e Salvador, e passamos a viver uma vida de busca de santidade diante dEle. Não é dizer, não, eu sou crente, mas eu moro aqui na Praia Grande e eu trabalho no ABC, no interior de São Paulo. Sexta-feira eu estava lá em Piracicaba e Tatuí. Lá ninguém me conhece, quer dizer, as pessoas onde eu trabalho, meu ciclo de trabalho me conhecem, então sabem que eu sou crente, muitos sabem que eu sou pastor, mas naquela cidade as pessoas não me conhecem. Então eu posso fazer um monte de coisa errada, se eu quiser, posso.
Devo? Não. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora, eu posso fazer? Não. Eu devo? Não. Convém? Não. É conveniente eu fazer? Não. Por quê? Eu estou desagradando a Deus. Se eu desagradar a Deus, Deus não vai me abençoar. Então o que eu quero? Eu quero ter a oportunidade de poder falar do amor de Deus para todas as pessoas que eu conheço, na autoridade do nome do Senhor, e sabendo que aquilo que eu estou falando, eu tenho uma volta do Senhor, e sabendo que aquilo que eu estou falando pode mudar a vida de pessoas, pode restaurar. Eu sei que eu posso chegar com uma pessoa e orar, pedir para que Deus esteja curando, que Deus esteja restaurando, e eu sei que o Senhor pode fazer. A minha oração é ouvida. Se Deus vai fazer ou não, o poder está nas mãos dele, é Ele que é poderoso para fazer, não sou eu. Eu simplesmente me coloco como intercessor, mas para nós nos colocarmos como intercessores, a gente vai chegar aqui no texto onde Paulo diz, onde Pedro diz: Senhor, Tu sabes todas as coisas, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe que nós somos falhos, que nós erramos, nós pecamos até através do nosso pensamento, mas Deus, eu quero Te servir, então me usa, Senhor, e aquilo que é necessário fazer, eu vou fazer. Amém? Nós não podemos ficar seguindo Jesus de longe, nós temos que vir para perto do Senhor, nós precisamos nos aproximar dEle, porque Ele quer ter relacionamento conosco, Ele quer nos dar vida abundante, Ele quer usar você como instrumento nas tuas mãos, para que através da sua vida, vidas sejam mudadas, lares sejam restaurados, vidas sejam transformadas. Você tem que entender o que eu preciso fazer, o que Jesus faria no meu lugar. Jesus ia brigar, ia discutir, ia questionar. Como eu tenho dito aqui, tenho sido repetitivo, vocês vão me ouvir repetir, porque como eu tenho aprendido, eu gostaria que você aprendesse. Escolha ser feliz e não ter razão. Escolha ser feliz e não ter razão. Aquele que quer ter razão, ele vive com briga e discussão, e as pessoas não têm prazer em estar perto dele. Mas aquele que quer ser feliz, ele procura agradar a Deus, porque só você agradando a Deus, tendo Jesus no seu coração, que você vai ser feliz, e as pessoas ao teu redor vão ser felizes também. Então escolha ser feliz, não escolha a ter razão. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, agradecemos a Ti pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Ó Pai, Senhor Deus, tem misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Que Teu Espírito Santo, Senhor, esteja falando aos nossos corações. Ó Pai, aquilo que eu falei demais, Senhor, me perdoe. Aquilo que eu falei a menos, ó Pai, que o Senhor esteja acrescentando, ó Pai. Vidas, Senhor, que nos assistem, vidas que nos ouvem através do rádio, Senhor Deus, ó Pai, que venham ter um encontro real contigo, Senhor, que haja salvação, cura, libertação, ó Pai. Quebra, Senhor Deus, grilhões, correntes, Senhor, amarras, toda cegueira espiritual que caia por terra em nome de Jesus. Ó Pai, louvado e agradecido seja o Teu santo nome, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, lares, famílias, Senhor Deus. Que a Tua palavra, Senhor, ó Pai, venha entrar nos lares, Senhor, mudar a história, transformar, Senhor, corações, ó Pai. Ó Deus, Tu és um Deus maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais essa oportunidade, Senhor Deus. Nós Te louvamos, agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus. Que o amor de Deus, Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um, hoje e para todos sempre. Você que pode, diga amém, amém, glória a Jesus, louvado seja Deus. Deus abençoe sua vida, amém.